Sísifo, o mito. Um dos personagens mais interessantes da mitologia grega é Sísifo, o rei de Corinto. Sísifo era tido como o mais esperto entre os homens. Apesar de toda a sua astúcia, ou talvez justamente por causa dela, sempre se via diante das situações mais complicadas. Cada esperteza criava novas dificuldades, que por sua vez pediam novos estratagemas, em uma eterna sucessão de saídas provisórias. Certa vez, Sísifo descobriu por acaso que Zeus havia raptado Egina, filha de Ásopo, o deus dos rios. Como faltava água em suas terras, Sísifo teve a ideia de revelar a Ásopo o paradeiro de sua filha, desde que ele lhe desse em troca uma nascente. O pai, desesperado, aceitou de bom grado a proposta. Deu a Sísifo a nascente e soube então que sua filha fora raptada por Zeus. Sísifo teve a água, mas arrumou outro problema. Zeus ficou furioso com a delação e mandou a morte buscá-lo. Confiando na própria astúcia, Sísifo recebeu a morte e começou a conversar. Elogiou sua beleza e pediu-lhe que o deixasse enfeitar seu pescoço com um colar. O colar, na verdade, não passava de uma coleira, com a qual Sísifo manteve a morte aprisionada e conseguiu driblar seu destino. Durante um tempo, não morreu mais ninguém. Sísifo soube enganar a morte, mas arrumou novas encrencas. Dessa vez com Hades, o deus dos mortos, e com Ares, o deus da guerra, que precisava dos préstimos da morte para consumar as batalhas. Tão logo teve conhecimento do acontecido, Hades libertou a morte e ordenou-lhe que trouxesse Sísifo imediatamente para os infernos. Quando Sísifo se despediu da mulher, teve o cuidado de pedir secretamente que ela não enterrasse seu corpo. Já nos infernos, Sísifo reclamou a Hades da falta de respeito de sua esposa em não enterrar seu corpo. Então suplicou por um dia de prazo para se vingar da mulher ingrata e cumprir os rituais fúnebres. Hades concedeu-lhe o pedido. Sísifo retomou então seu corpo e fugiu com a esposa. Havia enganado a morte pela segunda vez. Viveu muitos anos escondido, até que finalmente morreu. Quando Hades o viu, reservou-lhe um castigo especial. Sísifo foi condenado a empurrar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. Antes de chegar ao topo, porém, a pedra rolava para baixo, obrigando Sísifo a retomar sua tarefa, até o fim dos tempos. Os Sísifos modernos. A infelicidade por falta de resultados. Um dos acontecimentos que mais aperta meu coração é ver a quantidade de pessoas maravilhosas que destroem suas possibilidades porque não conseguem transformar esforço em resultados. Quantos médicos, advogados, empresários, palestrantes, profissionais com um potencial infinito vivem sempre apaixonados por um projeto novo, mas nunca finalizam o que começam. São muitas as pessoas que me enviam e-mails quase todas as semanas, pedindo uma orientação sobre um novo projeto. Mas elas não conseguem se concentrar e ir até o final. Em suas palavras, há a alegria de criar uma nova ideia, e no coração reina a ilusão de que essa ideia vai resolver tudo. Essas precisam aprender a ter profundidade em tudo o que fazem.
Vamos mergulhar na personalidade desses Sísifos modernos. A infelicidade por falta de resultados é uma das mais doloridas que existem e lentamente despedaça o coração dos Sísifos. Eles olham para a sua vida e percebem que utilizaram muito pouco de seu potencial. O resumo de sua vida é: muito trabalho para pouco resultado. Os Sísifos olham para o passado e veem as oportunidades que perderam. Nas noites solitárias, lembram-se dos amores desperdiçados. É uma dor silenciosa que eles têm de carregar em seu exílio dentro de casa. Em geral, Sísifos são pessoas ótimas para se conversar, pois têm sempre na ponta da língua uma justificativa para o fracasso no amor, nos negócios, no emprego. E a responsabilidade, em geral culpa, nunca é deles, mas do cônjuge, do sócio, do chefe ou dos pais. Quando os Sísifos olham pelo retrovisor, têm de aguentar as lembranças de muitas pedras que não conseguiram levar até o topo da montanha. Na realidade, eles não aprenderam a fazer isso. Há 3 pontos nos quais os Sísifos ancoram sua infelicidade. 1. Não conseguir realizar suas metas. Os Sísifos não conseguem ir até o final de seus objetivos, porque recuam na primeira dificuldade. Geralmente, eles culpam e acusam os outros, dão 1 milhão de explicações dos motivos, mas, dentro de si, sabem da verdade. Faltou força interior quando partiram em busca de realizar suas metas e sonhos. Tem sempre na cabeça um projeto genial para ganhar dinheiro. Vivem a fantasia de que, com uma ideia mágica, não precisarão lutar para realizar suas metas. Mas tudo é apenas teórico e nunca colocado em prática. A infelicidade causada por falta de resultados, de realizações, ocorre na vida de pessoas geralmente hábeis em procurar soluções paliativas, o que apenas aumenta seus problemas. Os atalhos que percorrem somente criam mais complicações. São os reis do quase. Quase entraram na faculdade, quase se formaram, quase competiram por uma grande equipe, quase foram atrizes famosas, quase se casaram, quase foram promovidos. Sua maior dificuldade é concluir os projetos porque falta organização, ritmo e foco. Um dia fazem muito e, no outro, abandonam a tarefa. Por isso, a sensação constante é de que nada foi feito ou concluído em sua vida. 2. Estar sempre atrasado. Os Sísifos são aquelas pessoas que sempre estão correndo porque estão atrasadas. Como são desorganizados, estão sempre com coisas por fazer, devendo algo para alguém. Alguns até têm muita energia e conseguem terminar seu projeto, mas isso é feito à custa de sacrificar a qualidade do trabalho. A maioria, em geral, perde mesmo os prazos. Falta a eles a disciplina de começar e se manter focado em concluir tarefas, pois sempre estão distraídos com uma novidade na vida. Como qualquer nova distração altera seu ponto de atenção, esquecem-se do que estavam fazendo. Assim, estão sempre precisando recomeçar a fazer as coisas, o que toma mais tempo e só faz o atraso aumentar.
3. Adiar constantemente. O adiamento é uma das armadilhas mais comuns da infelicidade do Sísifo. A maioria não percebe o desgaste que é deixar uma situação sem solução e postergar as providências para resolvê-la. Quantas vezes você já não deixou de fazer algo por estar cansado e protelou para o dia seguinte? Certamente teria sido muito mais produtivo gastar alguns minutos mais e resolver aquela situação do que deixar sua mente ocupada com ela. Um dos segredos da vida é manter a mente fluida, sem preocupações. A maioria das pessoas vive adiando prazos e pedindo prorrogações de datas, imaginando que assim estarão resolvendo o seu problema. Iludem-se, pois a questão a ser resolvida saiu apenas temporariamente de suas urgências, mas precisará ser resolvida de qualquer modo. Por vezes, os profissionais que não estão entregando os projetos perguntam para seu chefe: Você acha que eu não estou dando sangue? Mas a pergunta que deveria ser feita é: Você acha que eu sou desorganizado e desfocado? Certamente o chefe responderia que sim. Se você encarar sempre seus piores desafios primeiro, tudo que sobrar será bem mais fácil de ser resolvido. E nada em sua vida precisará ser adiado. Sua qualidade de vida será construída sobre resultados concretos. A história de um Sísifo. Mário era um homem inteligente, bonito e carismático. Descendia de uma família carinhosa e muito unida. Mas seus pais eram superprotetores. Faziam tudo por ele. Tudo mesmo. Não o deixavam aprender a viver por si próprio. Como eram ricos, ele não precisava trabalhar. Nunca aprendeu a lutar pelos seus sonhos. Iniciou pelo menos uns 20 negócios diferentes, mas nenhum foi adiante. Casou, teve filhos, mas, diante das primeiras dificuldades, separou-se. Como não tinha estabilidade profissional nem financeira, não cuidou das crianças. Aos 40 anos, voltou a morar com os pais, que agora já não desfrutavam uma situação econômica favorável. Nas raras vezes em que arrumava emprego, pedia demissão semanas depois. Dizia que o salário não compensava tanto esforço. Não adquiriu o gosto por superar obstáculos. A família criara um véu de proteção tão poderoso para aquele homem que nada o motivava. Mesmo depois, quando seus pais ficaram em situação financeira muito difícil, ele não conseguia arrumar trabalho. Por isso significava sacrifício. Na verdade, seu sonho era continuar a vida inteira como na infância, com empregados sempre disponíveis e os pais prontos a atendê-lo em qualquer necessidade. Como Mário, muitas pessoas acabam se acomodando com o fracasso. Acostumam-se a pedir em vez de correr atrás e não percebem que o sofrimento de ser dependentes é muito maior que o de batalhar para alcançar seus sonhos. Sacrifício é uma palavra que não faz parte de seu vocabulário. Sucesso sem luta é impossível. Sucesso é consequência de esforço, dedicação, planejamento. Os milagres existem, mas são construídos. As mágicas são simplesmente ilusões. Não existe magia na escala do sucesso. Quando se pretende realizar um grande sonho, deve-se entender que os obstáculos são do tamanho do sonho.
Muitos costumam desprezar essa realidade, dificultando ou mesmo tornando impossível a realização do sonho. Histórias de fracasso são construídas pela falta de organização para superar as dificuldades e muitas vezes pelo desprezo que se tem por elas. Quanto maior o sonho, maiores as dificuldades. Isso não quer dizer que é preciso preocupar-se com elas a ponto de inibir as iniciativas necessárias para realizar os sonhos, mas é preciso conhecê-las para poder enfrentá-las e superá-las. O verdadeiro campeão sabe que em toda disputa é possível tanto ganhar quanto perder. Se prepara para não ser surpreendido e sabe que os sonhos mal cuidados se transformam em pesadelos. A infância. Em geral, os sísifos têm pais superprotetores, que acreditam estar fazendo um grande bem a seus filhos, eliminando da vida deles todos os problemas. Não percebem que ser pai é a arte de se tornar desnecessário. É ajudar os filhos a aprender a superar desafios e a confiar em sua própria capacidade. Pais superprotetores são capazes até de montar um quebra-cabeça para os filhos só para livrá-los desse trabalho. O pai que evita de todas as maneiras o sofrimento do filho acaba minando a força natural que existe nele. É o que acontece quando a criança, cursando uma escola mais exigente, não vai bem em uma ou outra matéria. Em vez de estimulá-la a superar a dificuldade, o pai prefere diminuí-la, transferindo-a para uma escola mais fraca. Se isso não for bem elaborado, essa criança poderá criar a ideia de que o pai sempre aparecerá para resolver seu problema. Os pais acabam criando filhos que não foram treinados para as dificuldades e, no final, eles se tornam pessoas desajustadas, que não sabem enfrentar os desafios da vida. Havia no Alasca um pássaro chamado Dodô. Era ágil e conhecido por sua árdua luta para conseguir alimento naquela região gelada. Quando chegava o inverno, migrava para lugares mais quentes e depois voltava. Assim ia vivendo, lutando e vencendo seus desafios. Com o tempo, o pássaro Dodô transferiu-se para as Ilhas Maurício, onde havia comida em abundância. Lá, ele engordou, desaprendeu a voar longas distâncias e deixou de lutar pela sobrevivência, pois tudo era fácil. Então chegou o dia em que foi exterminado pelos porcos, que o mataram já que ele perdera a capacidade de voar. Desse modo, esses pássaros foram extintos. Por isso, agradeça às adversidades e aos obstáculos, pois eles impedem que você se acomode e o estimulam permanentemente a superar seus limites. Sofrimento básico: frustração. Os sísifos são viciados em frustrações por não conseguirem atingir objetivos. Entram em uma disputa com a sensação de que serão vencidos. Estão acostumados às derrotas. Claro que não admitem, mas se prepararam para a frustração. Quando as coisas dão errado, eles têm sempre uma desculpa preparada. O Sísifo é um perdedor que vive em um mundo de ilusões. Novo projeto, nova amizade, novo emprego, novo curso. Acha sempre que, desta vez, tudo vai ser diferente. O problema é que ele se esquece de que, se não mudar sua maneira de encarar a vida e os problemas, o resultado será sempre o mesmo. São pessoas que não percebem que sonho sem ação é pura ilusão.
O sonho é apenas o primeiro passo. Precisa vir acompanhado de coração e determinação. Os campeões não se conformam quando não conseguem realizar seus sonhos. Isso é muito importante porque, a cada vitória, percebem que podem confiar em si próprios. O melhor alimento da autoestima são as vitórias. Temos de aprender com as vitórias. Quando você não realizar um sonho, sinta-se angustiado, inconformado. Aprenda a lição e, da próxima vez, tire nota 10. Para alcançar resultados, realizar grandes feitos e obter vitórias, é preciso ter foco. É necessário concentrar a energia no objetivo que se quer alcançar e trabalhar para concretizá-lo com ritmo. Você pode até fazer um pouco por vez, mas precisa fazer sempre, constantemente, com cadência, como uma música que tem um andamento definido, do começo ao fim. E o mais importante, é preciso ir em frente continuamente, encontrando os problemas que aparecerão no caminho e ultrapassando-os, transpondo uma a uma as barreiras, sem desistir, sem esmorecer e sem desanimar com as dificuldades. Quem faz isso percorre a estrada que leva até o objetivo. Quem não faz, não consegue realizar e obter o resultado desejado. Conheci uma jovem que, durante muitos anos, tratou mal seu marido. Um dia, ele resolveu separar-se dela. Então, ela me procurou. Durante mais de 1 hora, eu a escutei. Por fim, ela me perguntou: Roberto, o que você acha que eu devo fazer? Estou me sentindo tão mal. E eu respondi: deixe que essa dor tome conta de você. Sinta-se mal, porque assim você abre sua consciência para aprender a tratar bem seu próximo companheiro. É fundamental que você aprenda a utilizar essa angústia, esse arrependimento, como combustível para mudar a maneira de tratar quem você ama. Algumas tribos indígenas dizem que o colo estraga as pessoas, e é verdade. Proteger uma criança que apresenta dificuldades na escola é uma coisa, mas mimar um adulto que não consegue manter um emprego é o mesmo que arrancar o coração dele. Quando o fracasso não provoca nenhuma reação, é sinal de que o sonho está perdendo a força. Do mesmo modo, quando um executivo não se incomoda por sua empresa não estar atingindo as metas propostas, no ano seguinte se preocupará menos ainda com isso. Em pouco tempo perderá o cargo ou será demitido. É a dignidade que leva as pessoas a atingir seus sonhos e transmite à consciência a seguinte mensagem: você é mais do que está conseguindo. Esse pensamento fornece energia para concluir um curso, lutar por uma promoção e resolver os desencontros de um relacionamento. O campeão sabe que está perdendo a dignidade quando começa a colecionar derrotas e percebe que algo diferente tem de ser feito para mudar os resultados. Grandes sonhos exigem grandes crescimentos, grandes mudanças. Não adianta alguém querer alcançar um grande sonho se não estiver disposto a trilhar o caminho da evolução. Os campeões percebem as oportunidades e fazem as mudanças necessárias para aproveitá-las. Durante meu curso na Faculdade de Medicina, uma amiga que pertencia a uma família riquíssima apaixonou-se por um rapaz que trabalhava como auxiliar de contabilidade e me deu uma linda aula de amor. Fiquei amigo desse rapaz. Certo dia, ele me contou:
Sou apaixonado por ela e percebo a diferença que há entre nós. Mas decidi que este ano vou entrar na faculdade e assim diminuir um pouco essa diferença. Então eu lhe perguntei: mas nem o fundamental completo você tem. Como vai poder entrar este ano na faculdade? Determinado, o rapaz fez curso supletivo, passou nos exames de ensino fundamental, no de ensino médio e, no final daquele ano, prestou vestibular para administração de empresas. Quando chegou o Natal, seu presente para a mulher amada foi a matrícula na faculdade. Até hoje, o casamento deles é muito feliz. Desde o princípio, os dois mostraram que estavam dispostos a fazer os sacrifícios necessários para chegar à felicidade. Amar não é apenas um sentimento, mas uma maneira especial de tratar a pessoa de quem gostamos. Quando alguém acalenta um grande sonho, precisa estar disposto a evoluir para poder realizá-lo. Relacionamentos afetivos. Os Sísifos demoram vários anos para conquistar a pessoa amada e, quando conseguem, imaginam que a partir dali viverão no paraíso. Mas, quando descobrem que ainda há muitos desafios a superar, decepcionam-se. Acorde! Existe uma beleza imensa em construir juntos. Não há nada que já venha pronto e seja definitivo que vale a pena. Os seres vivos exigem evolução. Os Sísifos tendem a se transformar em um peso na vida de outra pessoa. Um parceiro que aceita o comodismo da parceira, ou vice-versa, repete o papel dos pais superprotetores. Até o momento em que essa atitude se torna para o outro ou outra uma cruz pesada de carregar. Nesse momento, passa a predominar o mau humor e as reclamações são insuportáveis. Os Sísifos, então, assumem seu papel de vítimas, de pessoas que nunca conseguem atingir suas metas. Desperte e levante-se. Venha observar o Sol aquecendo o planeta. Existe muito amor para você aproveitar nessa vida, mas é preciso dar e não apenas receber. Quando uma pessoa não quer ficar com você, isso não significa que você seja desinteressante. Trata-se de uma opção da pessoa e não de uma rejeição a você. As pessoas têm direito a escolhas, e isso é apenas um indicativo de como elas estão naquele momento, e não como você está. O importante no amor é perceber que, quando o outro diz não, isso não significa que você está sendo rejeitado, nem que seu companheiro está dizendo algo de você. Ele está dizendo algo de si mesmo. O amor é um aprendizado. Como diz o poeta, amar se aprende amando. Houve um homem que passou a vida inteira procurando a mulher perfeita. Terminou solitário e um amigo o consolou. Que pena! Você passou a vida procurando a mulher perfeita e não a encontrou. O homem então respondeu: Não, eu a encontrei. Curioso, o amigo quis saber: Por que não ficou com ela? E ele respondeu: Porque ela não quis. Estava procurando o homem perfeito. Quem disse que se você encontrar o parceiro perfeito, ele vai ficar com você? Quando duas pessoas se conhecem, procuram aperfeiçoar-se no amor, porque o amor não existe antes da experiência. Ele se constrói com a evolução. Esse é o amor que verdadeiramente transforma as pessoas. Certa ocasião, eu estava na Índia com um guru quando um rapaz o procurou.
Mestre, minha esposa é muito chata, muito encrenqueira, e eu estou querendo deixá-la. O guru perguntou se ele a amava. Sim, muito, respondeu o rapaz. Então você deveria ficar com ela. Mas, mestre, ela é muito chata. E o mestre prosseguiu. Quando você chega em casa e sua mulher está bonita e perfumada, cuidando de você e dizendo eu te amo, esse amor é bonito, mas não evolui. O crescimento acontece somente quando seu afeto não é condicionado às circunstâncias. Amar seu filho quando você chega em casa e o encontra limpo, carinhoso, dizendo: Pai, eu te amo. Pode ser um amor bonito, mas sem glória. É completamente diferente de você chegar exausto do trabalho, gripado, querendo tomar um banho e dormir, e encontrar seu filho doente. Seus planos mudam. Você passa a noite cuidando dele e, de manhã, quando o sol começa a entrar pela janela, você percebe que, com seu carinho e sua dedicação, ajudou-o a se recuperar. Nesse momento, você descobre sua capacidade de amar. Nunca desista de um amor simplesmente por causa dos obstáculos. Aquele conto de fadas que acabava com a frase "E eles viveram felizes para sempre" não passa mesmo de conto de fadas. Na verdade, foram felizes para sempre. Deve acontecer até que o obstáculo seguinte apareça. Casar-se, pensando apenas no romance, representa uma passagem para o mundo da depressão. Não funciona. O bom do amor, além do romance, é olhar para trás e ver o quanto vocês evoluíram, imaginar o futuro e saber que ainda existem muitas conquistas para realizar juntos. Perguntei ao mestre indiano Ramesh Balsekar por que as pessoas se machucam tanto quando amam. Ele respondeu: A gente tem de entender que as pessoas não são maldosas, mas ignorantes. Umas magoam as outras, mesmo quando estão com vontade de cuidar umas das outras. Além de ignorantes, as pessoas são desajeitadas. De tão desajeitadas, muitas pessoas acabam machucando quando querem amar. A maldade não existe entre duas pessoas que querem estar juntas. Então, é preciso saber perdoar e admirar o desejo do outro de acertar. Cada pessoa tem seu jeito de amar, maneiras diferentes, medos e ideias próprias. Às vezes você pensa, mas ela poderia ter falado de outro jeito. Poderia, mas como compreender o mundo interior que a levou àquela reação? Como disse Cristo: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. O amor é um longo caminho da ignorância até a sabedoria. Se você não sentir prazer em percorrê-lo, será somente uma ilusão. Trabalho. Os sísifos acreditam que existem dois tipos de pessoas: as pessoas que têm sorte e eles. Pensam que, não importa o esforço que façam, não vão conseguir. Por isso, não se empenham em terminar o que começaram, como se falhar fosse um castigo eterno. Os sísifos primam por ideias novas, mas não levam nenhuma adiante. Estão sempre recomeçando. Sua carreira é cheia de altos e baixos. Nunca ficam em um único degrau. Ganham e perdem tudo. Novamente ganham e perdem tudo.
sobem e descem na carreira com a mesma facilidade. Têm ideias que consideram geniais, mas na prática é o que chamamos de fogo de palha. Meses depois, já desanimaram diante dos obstáculos no meio do caminho. Para ter sucesso, é preciso regularidade e constância. No momento em que vai colocar a pedra no topo da montanha, falta-lhe força e a pedra rola, desmorona. Ele olha desconsolado e triste lá para baixo e culpa a pedra. A culpa por não conseguir realizar sua meta é sempre da pedra ou da montanha. Ele nunca assume a responsabilidade por seus fracassos. São pessoas que frequentemente têm problemas com dinheiro, gastam mais do que ganham e se tornam dependentes de quem os ajuda financeiramente. Com essa conduta, acabam criando dificuldades para a família. Os Sísifos não percebem o grau de desqualificação a que se submetem. Não notam que o esforço para recomeçar é muitas vezes maior do que o necessário para concluir seus projetos. Para eles, é importante perceber que uma vida é a soma de cada dia e o tempo desperdiçado faz muita falta na realização de seus sonhos. De fato, as distrações nos levam a desperdiçar a energia que deveria estar concentrada em nossas metas. Uma das causas mais comuns da distração é a desorganização. Bagunça gera um enorme desperdício de energia. Quando alguém não reserva tempo para se organizar, seu aproveitamento fica comprometido. Querer não é poder, mas fazer. Você tem de entregar um trabalho na escola? Então, faça-o. Não perca tempo com perguntas inúteis. Será que eu posso entregar mais tarde? Será que eu entendi o que é para fazer? O tempo que você gasta nisso fará falta mais adiante. Aprenda a se concentrar no que está fazendo. Não fique dividido. Sua energia é desperdiçada quando você trabalha pensando nas férias e depois sai para o descanso pensando no trabalho. Concentrar esforços é fundamental. Poder é ser dono de sua atenção. Parece incrível, mas os maiores destruidores de nossos sonhos estão dentro de nós mesmos. Meu professor de judô, quando eu era criança, costumava dizer: Roberto, a luta não é decidida no tatame, mas na sua maneira de ir para o combate. Quando você se levanta para ir ao tatame, já decidiu o resultado da luta. O pior adversário está dentro de você. A derrota ou a vitória estão dentro de nós. A dúvida é o cupim da existência, aquele bichinho que fica dentro da madeira. Por fora parece que está tudo bem, mas por dentro a madeira já está corroída. Quando você decide realizar uma meta, proíba-se de dizer: será? Quando perceber dúvida dentro de você, pare, encare-a e destrua. Não importa se ninguém mais no mundo confia em você. A certeza tem de nascer do seu coração. Acredite sempre, aconteça o que acontecer, e lute pelos seus sonhos. O talento sem realização transforma-se em frustração. É óbvio que há pessoas extremamente talentosas, empresários vitoriosos, mais que outras. Essas têm feeling para o negócio. Quando você observa Bill Gates ou Mark Zuckerberg, não resta dúvida de que eles têm talento. Quando ouvimos Elis Regina cantar, é impossível deixar de perceber
o talento fluindo de suas veias. No entanto, muitas outras pessoas talentosas desperdiçaram seu potencial pelo caminho. Por quê? Porque não estabeleceram uma estratégia, não tiveram a humildade de estudar nem visão para criar novas opções. Garra e boa vontade são muito importantes, mas é preciso mais. Outro dia, abri a porta de minha casa no sítio. Entrei, olhei junto à janela e vi um passarinho quase morto. Cheguei perto do corpinho dele e vi que estava sangrando. Reparei que na vidraça havia marcas de sangue. Fiquei imaginando o que havia ocorrido. Ele devia ter entrado por uma fresta e pensando que estava ao ar livre, mas, de repente, percebeu que estava dentro de uma grande gaiola. Então, olhou através da vidraça. Certamente viu uma árvore muito frondosa que existe em frente à casa. Lembrou-se de quando ficava naqueles galhos e voou em sua direção. Porém, no meio do caminho, chocou-se contra o vidro e começou a sangrar, em cima do bico. Talvez tenha, nesse momento, recordado o dia em que estava chovendo muito e ele teve de bater fortemente as asas. Ou, então, o dia em que, para não ser apanhado por um gato, teve também de bater fortemente as asas. E continuou batendo no vidro, até morrer. Fiquei triste por ver o passarinho morrendo, mas ainda lutando. Depois examinei o local e observei que, a apenas 40 centímetros de distância da marca de sangue, a janela estava aberta. Não basta somente lutar, é preciso, principalmente, lutar com visão e estratégia, procurar novos caminhos e não apenas repetir as soluções que sempre deram certo. Para os Sísifos, o caminho para a realização passa pelo desempenho concentrado e focado em cada atividade que praticam, sem perder tempo e terminando o que começam. Ou seja, defina seu objetivo e mantenha-se firme nele. Filhos. Muitas pessoas, quando são convidadas para fazer um curso, assistir a uma palestra ou seminário, usam os filhos como impedimento e justificam. Eu não posso ir porque tenho de cuidar dos meus filhos. São essas mesmas pessoas que depois, quando não progridem na vida, jogam a responsabilidade nas costas dos filhos. Minha vida teria sido diferente se eu tivesse feito uma faculdade, mas não fiz para cuidar bem de você. E agora você me abandona para estudar fora? Os filhos devem ser motivação para um sacrifício extra, nunca a justificativa para o fracasso dos pais. Os pais campeões nunca dizem para os filhos: isso não é para você. Ao contrário, procuram viabilizar, em conjunto com eles, uma maneira de realizar seus sonhos. Os pais sísifos são mestres em prometer coisas aos filhos e não cumprir. Por isso, estão sempre arranjando desculpas, justificativas, reclamando dos outros. Transmitem aos filhos o modelo de como ser vítima do mundo. Geralmente, são pais muito divertidos, companheiros, mas não são capazes de ensinar o prazer de ultrapassar desafios, o prazer da conquista, o prazer da vitória, o prazer de ser bom. Não ensinam que, para atingir metas, é preciso dedicação. É fundamental que os pais sejam para seus filhos modelos de autonomia. Sísifo
Não coloque seu filho em muitas atividades, porque dessa maneira ele vai aprender a ser apenas razoável em tudo. Ajude-o a manter o foco, a alcançar vitórias e, principalmente, a ser destaque em alguma coisa. Amigos. Os sísifos modernos sempre têm muitos amigos. Gostam de conversar, saem para se divertir, são sedutores, cativantes. No entanto, tendem a escolher amigos também sísifos, pessoas que não conseguem sucesso na vida, que estão sempre culpando os outros por seus fracassos, pedindo favores, que vivem dando desculpas. As pessoas realizadoras cansam-se dessas desculpas e acabam não desenvolvendo com os sísifos uma amizade prolongada e sincera. Geralmente, os sísifos e seus amigos formam os clubes dos frustrados e oprimidos, uma entidade que congrega os teóricos do fracasso. Ficam conversando sobre suas ideias de como o mundo deveria ser, mas vivem sustentados por seus cônjuges ou pais, já que não conseguiram realizar nada. A transformação do Sísifo. A transformação do Sísifo ocorre quando ele descobre o guerreiro que existe dentro dele e luta por seu objetivo até consegui-lo. É quando começa a colocar paixão no seu trabalho e vai até o fim. Imagine se Albert Sabin vivesse com Sísifo. Ele nunca criaria a vacina que salva da poliomielite. Pense o que aconteceria se Santos Dumont não terminasse o que começasse? Ele nunca teria construído o avião. Porque nem todas as pessoas conseguem realizar seus sonhos. O que elas devem fazer para conseguir? Quando eu era criança, minha família era muito pobre e vivíamos em um bairro humilde. Depois de lutar durante muitos anos, meus pais compraram uma casa de alvenaria em um bairro melhor. Após algumas semanas na casa nova, minha mãe, achando-me um tanto estranho, perguntou se eu não estava feliz com a mudança. Então respondi: Mãe, adorei a casa nova, mas estou triste porque nossos amigos não vieram com a gente. Por que eles não se mudaram para cá? Minha mãe explicou: Filho, infelizmente, eles ainda não aprenderam a realizar seus sonhos. Tenho certeza de que todos os nossos ex-vizinhos gostariam de estar morando aqui, neste lugar, mas eles ainda não sabem como tornar seus sonhos realidade. As pessoas não realizam sonhos porque agem como Sísifos. Ao não conseguir colocar a pedra no topo da montanha, vivem sempre muito frustradas, sofrendo inutilmente. A felicidade para elas é o sucesso, que infelizmente não atingem. Para o Sísifo poder se transformar e finalmente colocar a pedra no topo da montanha, transformando esforço em resultado, ele precisa atravessar 4 pontes, que compõem um método prático para sua mudança. Primeira ponte: determinação. Determinação é aquela força interior capaz de levar alguém a afirmar com convicção: Este é o meu sonho. Não morro sem realizá-lo, mesmo que demore 20, 30 anos. Ter determinação é ter clareza do seu objetivo, do que se quer alcançar. É preciso determinar uma meta e trabalhar para atingi-la, e só parar quando terminar. Também é importante não ter vários objetivos simultâneos.
não dividir sua energia, mas concentrar esforços para realizar o que se pretende. Se você está montando sua empresa, não vai funcionar querer viajar por 2 meses para conhecer a Ásia. Além disso, não se deve ficar mudando de ideia o tempo todo, pois assim você vai pensar muito, mas fazer pouco. Quem é volúvel não chega a lugar nenhum, porque não define o que quer e não se define. Quem fica começando um poço artesiano diferente a cada dia, geralmente não perfura até atingir a profundidade em que consegue obter água. É muito ruim ver pessoas que abrem várias frentes, que iniciam muitos projetos, mas não conseguem fazer nada dar certo. Se você vive como um Sísifo, inicie poucas coisas, mas termine o que começar. Quando observamos os grandes atletas, podemos reconhecer neles a determinação em alto grau. Eles estabelecem e buscam suas metas com tanta força interior que os obstáculos somem de sua frente. Milhares de jovens dizem a si próprios: eu vou ganhar medalha de ouro e vou jogar na seleção. Mas a maioria deles, em vez de colecionar medalhas, acaba vivendo em baladas, colecionando garrafas de bebidas. Somente os que tiverem determinação chegarão lá. Isso ocorre muito no vestibular. Jovens determinados decidem ser engenheiros, advogados, médicos e depois de algum tempo estão recebendo seus diplomas. A determinação faz com que eles adquiram poder para enfrentar os obstáculos. Enquanto os jovens campeões imaginam o diploma e estudam com afinco, os perdedores queixam-se de cansaço. O campeão tem em mente a festa de formatura, enquanto o perdedor pensa no jogo de futebol do qual deixou de participar. O primeiro vive procurando solução para os problemas. O segundo, desculpas para desistir. Conta-se que a tripulação das caravelas de Cristóvão Colombo, um dia antes do descobrimento da América, insistia em voltar para a Europa, achando que a viagem estava demorando muito. Os alimentos estavam escasseando e eles não iriam mais chegar a lugar nenhum. Mas, como líder decidido que era, Colombo acreditou na sua meta e manteve a determinação de chegar ao Novo Mundo. Se Cristóvão Colombo fosse um Sísifo, teria feito várias viagens em direção à América, mas não teria completado nenhuma. Em vez de receber a glória, viveria reclamando que não recebera apoio do rei e que dera muito azar na vida. Pessoas determinadas fixam sua atenção nos objetivos, enquanto os perdedores não conseguem ser maiores que meros obstáculos. Estes se frustram. Os primeiros triunfam. Volta no. Estes se frustram. Continua. Estes se frustram. Os primeiros triunfam. Não adianta ficar pulando de galho em galho, sem conseguir se aprofundar em nada. Defina seu alvo e avance. Segunda ponte: dedicação. Dedicação é a capacidade de se entregar à realização de um objetivo. Não conheço ninguém que tenha progredido na carreira sem trabalhar pelo menos 12 horas por dia nos primeiros anos. Não conheço ninguém
que conseguiu realizar seu sonho sem sacrificar sábados e domingos pelo menos umas centenas de vezes. Você precisa se dedicar ao seu projeto. É fundamental ir fundo no que está fazendo, devotar suas energias para alcançar o resultado planejado. Mergulhe, entregue-se. O mesmo acontece com os pais que querem construir uma relação amiga com seus filhos. Eles precisam se dedicar a isso, superar o cansaço, arrumar tempo para ficar com eles, deixar de lado o orgulho e o comodismo. Quem quer um casamento gratificante tem de investir tempo, energia e sentimentos nesse objetivo. Nada vem gratuitamente, sem trabalho, empenho e dedicação. O sucesso é construído à noite. Durante o dia, você faz o que todos fazem, mas, para conseguir um resultado diferente da maioria, você tem de ser especial. Se fizer igual a todo mundo, obterá os mesmos resultados. Não se compare à maioria, pois, infelizmente, ela não é modelo de sucesso. Se você quiser atingir uma meta especial, terá de estudar no horário em que os outros estão tomando chopp com batatas fritas. Terá de planejar enquanto os outros permanecem à frente da televisão. Terá de trabalhar enquanto os outros tomam sol à beira da piscina. A realização de um sonho depende da dedicação. Há muita gente que espera que o sonho se realize por mágica, mas toda mágica é ilusão, e ilusão não tira ninguém do lugar onde está. Ilusão é combustível de perdedores. Terceira ponte: disciplina. Disciplina é a capacidade de seguir um plano obedecendo a um método e, principalmente, de manter o foco. Quando a atenção não fica concentrada em um único objetivo, a distração faz com que a energia seja desperdiçada. Ter método evita desperdício de energia. O método pode ser seu, de seu professor, de seu líder religioso, de seu pai, não importa. O importante é que funcione e que você se disponha a segui-lo. Ter método é fundamental para chegar ao objetivo. Se você quiser extrair água de um poço, não pode furar um buraco a cada dia. Precisa cavar muito em um único poço até atingir o ponto em que está a água. Ser disciplinado é cumprir o necessário no tempo certo. É entregar o que se combinou no prazo. É manter as tarefas em dia. Quando se fala em disciplina, a primeira coisa que vem à mente é o conceito de rigidez. Mas disciplina, na verdade, está associada à palavra discípulo, que é aquele que tem capacidade de aprender com um mestre, segundo seu método. Quem quer resolver seu problema de obesidade necessita de disciplina. Não adianta ficar 3 dias sem comer e depois se entupir de chocolate. Quem quer ser campeão de natação tem de treinar todos os dias. Não adianta treinar durante 10 horas seguidas e depois parar por 3 ou 4 dias. Dentro de uma equipe de vendedores, por exemplo, cada um tem seu método particular de trabalho e de abordagem. Não existe um método melhor. Existe o que dá mais resultado, e isso tem relação com a pessoa que o aplica. O melhor método é o que dá o melhor resultado para a pessoa que o utiliza. Mas a empresa campeã tem seu método e treina os seus vendedores para trabalharem dentro desse sistema. Para seguir um método, você tem de ser organizado e humilde.
A humildade é fundamental para que não se perca tempo querendo reinventar a roda. Aprenda com aqueles que já conseguiram chegar lá. Ande pela estrada que outros já abriram. E, quando chegar aonde eles já chegaram, aproveite para superá-los. Quarta ponte: desprendimento. É a capacidade de abandonar o que não está funcionando para aprender o novo. É desapegar-se, de certa maneira, de fazer algo para conseguir um resultado melhor. É criar novos hábitos, novas crenças e dispor-se a aprender e a desenvolver habilidades que não se têm bem treinadas. Antigamente, eu escrevia meus livros à mão. Era bastante trabalhoso, mas eu gostava. Quando apareceu o computador, minha primeira reação foi achar que a nova invenção não me proporcionaria a mesma sensação gostosa de escrever meus textos. Lembro-me da batalha que meu irmão Gilberto travou comigo para me convencer a experimentar o computador. Foi preciso que eu me desprendesse da caneta, do papel, do concretismo que isso significava, para poder passar para o computador. No começo foi uma luta. Perdi muito texto por me esquecer de salvá-lo. Meu ritmo diminuiu bastante. Achava muito mecânico digitar no teclado. Várias vezes pensei em desistir, mas, graças à ajuda de meu irmão, persisti até conseguir aprender a lidar com essa tecnologia. Hoje, adoro escrever em computador e meu notebook transformou-se em um grande companheiro em minhas viagens. Pode ser que a vida inteira você tenha trabalhado de um jeito, mas chega a hora em que tem de mudar. É preciso haver desprendimento. Abandone o que você sabe e, muitas vezes, o que você gosta, e pense nas vantagens da mudança. Gostar da mudança pode ser apenas uma questão de experimentar o novo. Esta é a maior dificuldade de muitas pessoas: desaprender comportamentos que funcionaram no passado e partir para outros que funcionam melhor. A rejeição à mudança é muito comum no ambiente empresarial, onde profissionais com muito tempo de casa recusam-se a mudar porque sempre fizeram as coisas de determinada maneira e deu certo. Alegam que têm experiência, mas se esquecem de que a experiência deles refere-se a outro momento. Muito da nossa experiência tem raízes em um mundo que não existe mais. É o caso também de pais que se relacionam bem com os filhos enquanto são crianças, mas não mudam seus hábitos quando eles entram na adolescência. Não vale a pena resistir à mudança, pois os adolescentes não querem ser tratados como crianças. Quando os pais insistem, os conflitos são inevitáveis. Para o bem desse relacionamento, é preciso ter humildade, deixar o passado para trás e criar um novo aprendizado. Nesta nossa longa viagem pelo planeta Terra, quem anda sobrecarregado acaba cansado, sem energia para aproveitar a vida. Amores passados, relacionamentos vazios, culpas, ressentimentos, crenças. Essas são algumas inutilidades que carregamos na bagagem da vida e que consomem uma quantidade considerável de energia, que poderia estar sendo destinada a coisas mais importantes. Alvin Toffler diz que o analfabeto do século XXI não é o que não sabe ler e escrever, mas o que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Substitua o passado ineficiente
pelas coisas novas que funcionam. Se você se deu conta de que viver como Sísifo tem destruído sua felicidade, leia meu livro Sem Medo de Vencer, no qual você poderá se aprofundar no assunto e ter mais ideias para realizar seus projetos de vida, atingir seus objetivos e concretizar seus sonhos.